Bom dia, mãe. Amém. Pai do Senhor, pastor Éder. E quem acorda cedo, porque cedo, 9h30 não é cedo, né? Pai do Senhor, Mary, vamos compartilhando, irmãos, nossa EBD. Hoje está muito boa, né? Ela é sempre boa, mas essa lição, ela é diferente, né? Essa lição do Sermão do Monte, ela mexe fundo com a gente, né? Hoje o tema é o caráter do cristão, parte 2. É bastante. Pai do Senhor, pastor Ricardo, Pai do Senhor, Mary Ellen. Vamos compartilhando e vão acordando nossos irmãos. Pai do Senhor, Flávia, Deus abençoe você, sua casa toda. Vamos compartilhando aí com os nossos irmãos para que eles também participem. Amém. Obrigado, pastor Ricardo. Para vocês também. Feliz dia do pastor para os pastores todos, né, que estão aí nos ouvindo. Daqui a pouquinho já vamos orar, irmãos, para ganhar tempo. Nossa lição é muito boa e a gente não quer perder nada, assim, deixar de falar nada de importante. Então vamos compartilhando aí com os nossos amigos, com os grupos, né, para que mais pessoas possam ser abençoadas também com esse tema. O caráter do cristão, parte 2, né, vamos falar ainda das bem-aventuranças, do que elas querem dizer para nós. E daqui a pouquinho nós já vamos orar. Deixa eu verificar o horário aqui. 9h32. A gente orar. Bom dia, Lucilene. Deus abençoe. Vamos orar então, irmãos. 9h32, né? Já está aí no horário. Vamos, você que já chegou, compartilha, né, com seus contatos para que mais irmãos compartilhem com a gente aqui dessa lição tão fantástica. Amém? Vamos orar? Paizinho, nós te louvamos, Senhor, nessa manhã. Obrigado, Deus, pela noite que passamos, pelo teu cuidado conosco. Ó Deus, obrigado pela providência em todos os sentidos. Ó Deus, por guardar, Senhor, nossas casas, famílias. Pedimos, Senhor, a tua bênção, meu Deus, sobre essa lição que vamos estudar agora. Ó Deus, que esse estudo seja ministrado pelo teu Espírito Santo, que seja o Senhor a falar conosco e que cada pessoa, Deus, que assistir essa live possa ser acrescentada, Senhor, possa receber algo do Senhor, meu Deus, e que essa palavra ela encontre em nós, Senhor, um solo fértil para receber, meu Deus, para dar fruto, Deus, debaixo dessa palavra, Pai. Muito obrigado por tudo, continua conosco, em nome de Jesus, amém. Bom dia, Rosana, bom dia, Andréia, né? Chegaram agora, Giza também. Deus abençoe. Então, irmãos, a gente vai estudar, para quem tem a revistinha, né? O Sermão do Monte, ó. Vamos estudar a lição 3. Lembrando sempre você que os devocionais, ó, estão por aqui. E se você puder estudar, ler em casa os textos, né? Eles são, assim, uma bênção muito grande para nós. A gente vai falar do caráter do cristão, parte 2, né? Vamos continuar falando a respeito do caráter do cristão em relação a essas 8 características que nós falamos aqui na primeira lição, que devem estar, né, em qualquer cristão, que todo cristão deve ter. A gente vai falar delas devagarinho. Mas antes de tudo, vamos ler o texto, né? Eu não vou ler o texto do Sermão do Monte, Mateus 5, 1 a 12, que é a nossa base, porque a gente vai falar dele o tempo todo. Mas eu quero ler um outro texto que está aqui entre as nossas leituras bíblicas, né? Mateus capítulo 11, versículo de 28 a 30, que diz assim: Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma,
porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Amém? Uma das coisas que mais me impressionou nessa lição, conforme a gente foi ministrando lá pela primeira vez no templo, né, na fonte, é como a nossa visão do Sermão do Monte, ela foi ofuscada, né, durante muito tempo. A gente tinha uma ideia, eu pelo menos, né, do Sermão do Monte, em relação àquilo que Jesus estava falando. E hoje eu tenho, Deus te abençoe, Edna, bem-vinda ao Waze. Hoje eu tenho uma visão bem diferente a respeito daquilo que Jesus fala, né, no Sermão do Monte. A gente olha para aquilo que, quando ele fala a respeito da lei, né, de cumprir a lei, como algo pesado, né, um fardo impossível de se cumprir. E quando você vai olhar para o Sermão do Monte, você vai ver que Jesus ele traz uma reinterpretação, né? Ele não modifica nada. Já estava tudo escrito, mas a interpretação dos fariseus é que era equivocada a respeito de muitas coisas que estavam escritas, né, na lei. E Jesus traz aqui no Sermão do Monte, que é o seu primeiro sermão, diz assim, a inauguração do seu ministério. Ele faz já uma explanação geral sobre aquilo que deve ser a conduta de um cristão. E ele surpreende, né? As pessoas ficam maravilhadas com o ensino de Jesus. Elas ficam assim, nunca ninguém falou como eles nunca tinham ouvido alguém falar daquela forma, né? Então Jesus ele traz alguma coisa muito diferente, né, naquilo que se diz em respeito à interpretação, né? E isso é assim, chocante, porque até hoje a gente convive com isso, né? Você pode pegar um pregador, pegar uma palavra que é da Bíblia, né, e que não é bíblica. O pastor Ricardo outro dia botou um texto sobre isso, né? Coisas da Bíblia que não são bíblicas, né? Porque a pessoa, bom dia Davi, as pessoas usam conforme a sua cosmovisão, né? E a cosmovisão dos fariseus era totalmente equivocada, né? Eles tinham uma visão religiosa pesada, né? Hipócrita a respeito daquilo que eles pregavam, né? E Jesus não, ele vem com uma leveza, uma interpretação totalmente diferente, né? Tanto que Jesus juntou um monte de gente em volta dele que eles queriam ouvir o que ele estava falando, né? Então a gente vai falar um pouco disso, relembrando, né, as características do Sermão do Monte, que a Bíblia fala dos bem-aventurados, lembrando, né, deixando claro que bem-aventurado significa feliz. Então Jesus fala que são felizes, né, aqueles que têm essas 8 características que nós vamos conversar sobre elas devagarinho, uma de cada vez. São felizes. Eu sempre digo que existe tanto livro hoje, né, de autoajuda, para que as pessoas possam encontrar a felicidade de várias formas. Livros às vezes tão extensos, né? Você lê aquilo tudo, cursos intermináveis, né? Fórmulas, palestras e jeitos de filosofias, né? Essas vãs, né, pastor Ricardo? Mas que não tem resultado nenhum, né? Não consegue fazer com que a pessoa realmente se sinta feliz, plena, satisfeita. E Jesus aqui ele dá o caminho verdadeiro da felicidade, né? Ele fala assim, bem-aventurado, feliz aquele, né? Então, as 8 características. Feliz são os humildes, né, de espírito, os que choram. Ei, Adriana, Pai do Senhor, que bom que você está aí. Os humildes, os que choram, os mansos, os que têm fome e sede de justiça, os misericordiosos, os limpos de coração, os pacificadores e os perseguidos por causa da justiça, né? Essas são as características da pessoa feliz. E para cada uma delas, né, tem uma bênção equivalente, né? Então, os humildes, deles é o reino. Então, os humildes de coração, de espírito, deles é o reino dos céus. Os que choram serão consolados. Os mansos herdarão a terra. Os que têm fome e sede de justiça serão fartos, né? Vão ser fartar de justiça. Os misericordiosos alcançarão misericórdia. Os limpos de coração verão a Deus.
Os pacificadores serão chamados filhos de Deus, os pacificadores. Os perseguidos por causa da justiça, deles também é o reino, né? Começa com o reino e termina com o reino, né? O primeiro e a oitava característica. É importante a gente começar falando nessa lição o abismo, né, que existe entre a cultura do mundo e a cultura de Cristo, né? Há um abismo sem fim, né? Não há comparação entre aquilo. Pai do Senhor Olga, Deus abençoe, aquilo que Cristo prega e aquilo que o mundo prega. Bom dia, Jana. A cultura é totalmente diferente, né? E o texto, a reflexão sobre o Sermão da Montanha, ela tem o objetivo de fazer com que a gente perceba se a gente está mais inserido na cultura do mundo ou na cultura de Cristo, né? Não estou falando da questão do pecado, né? Eu conheci um pastor que falava uma frase, né, meio chocante, uma frase não, tinha um argumento chocante, mas bastante verdadeiro. Ele falava assim, alguém perguntou para ele: pastor, fumar é pecado, beber é pecado? Ele falou assim: olha, o pecado me leva a fumar e a beber. Então a gente precisa entender que Jesus, ele transforma você de dentro para fora, né? É aquilo que a gente sempre fala aqui sobre o adestramento. Não adianta você adestrar pessoas, né, ensaiar pessoas se elas não forem transformadas. Jesus não veio adestrar, ele veio transformar pessoas. Então eu preciso ver se eu estou enquadrado nessa cultura. E aí que eu vou fazer? Vou me esforçar? É claro que há um esforço, né, dentro de nós. A Bíblia fala que desde João, né, se anuncia o reino, e aqueles que querem entrar nele o fazem por força, né? Mas a gente precisa entender aonde que essa força é usada, né? Aonde que, senão a gente vai acabar como aqueles homens que chicoteiam as costas lá na época da Páscoa, lá no país asiático, né, para cumprir, né, os desígnios de Deus, e não é por aí, né? Praticar os valores de Cristo em detrimento do mundo. Eu preciso praticar esses valores. Então, se eu quero ser feliz, e isso é até uma questão de fé, né, irmãos? Às vezes a gente entende a fé errado. O que é uma questão de fé? Uma questão de fé é colocar a palavra de Deus em prática. Pastor, mas eu não estou vendo o resultado, né? Não estou sentindo o resultado. E sentir é uma coisa muito perigosa, tá, irmão? Nos dias de hoje, Pai do Senhor Cris, nos dias de hoje, a igreja que eu falo sensorial, né, sensitiva, a igreja que espera sentir as coisas, eu creio que essa vai ser a primeira igreja enganada, né? A primeira parte enganada pelo anticristo, porque ela não se firma no princípio da palavra, que é aquilo que nós devemos buscar, né? Bom dia, Andréia, Deus abençoe. Andréia Araújo, tem umas 4 Andréia na igreja, né? Tem que falar o sobrenome. Deus abençoe você. Então a gente precisa entender que praticar aquilo que está na palavra é fé, mesmo que você a princípio não sinta, não veja, né, não toque, não tenha essa experiência sensitiva, mas você caminha. Nós não caminhamos por vista. A gente canta tanta coisa, né, que fica só cantada. A gente precisa colocar essas coisas em prática. Então a fé faz toda a diferença nisso. Pastor, então se eu for humilde, se eu chorar, se eu for manso, se eu tiver fome de justiça, se eu for misericordioso, se eu for limpo de coração, se eu for pacificador e se eu for perseguido por causa da justiça, eu vou ser feliz? Vai. Mas como que o Senhor pode garantir isso? Porque está na palavra, Jesus falou. Então se você fizer isso, esse é o caminho da felicidade, né? Busque fazer isso, em vez de você ficar procurando, né? Tem gente que, igual que a gente fala das férias, né? Que você tira as férias e volta cansado. Tem gente que tira o tempo para relaxar e não relaxa, né? Agora mesmo você vê aí, ó, tem gente que sonhava com um feriado extenso, tá aí 3 meses de distanciamento social e as pessoas estão em angústia, né? Porque a questão é interna, né? Tá dentro de nós. O benefício disso é que muitos estão buscando na espiritualidade uma resposta, né? Graças a Deus. Eu entendo que às vezes a gente acha, né? A gente tem uma visão equivocada das coisas. Um tempo terrível para a igreja. Talvez Deus, né, com certeza, Deus está no controle de tudo e esse tempo é um tempo rico para a igreja. Bom dia, Paulo. Bom dia, Liu, Pai do Senhor. Então a gente pode ter um outro olhar sobre esse tempo, né? Um tempo rico,
aonde a igreja está podendo alcançar tanta gente que estava sem ser alcançada, né? Dentro das nossas paredes, a palavra saiu das paredes, né? Tá para toda parte, e é um tempo, olha que loucura, né? Vou falar para vocês, esse é um tempo maravilhoso, né? Para se pregar o evangelho, diferente do que a gente possa pensar. Importante assim, ó, gerações de expositores bíblicos têm aclamado as bem-aventuranças como revolucionárias. As afirmações de Jesus são opostas à maneira do mundo pensar, né? O mundo acha que a verdadeira felicidade vem da popularidade, riqueza, sucesso, beleza física, mas Jesus vira tudo de cabeça para baixo. Normal, né? Jesus virar tudo de cabeça para baixo. Uma das coisas que mais me encanta em Jesus é isso, que aquilo que você acha que é o certo, de repente você olha pelo crivo da palavra e você vê, né, como é aquela história do escravo ser livre, do livre ser escravo, do último ser o primeiro, do primeiro ser o último, e por aí vai. Vamos considerar detalhadamente cada bem-aventurança, então nós vamos passar por todas as 8. Agora, entendendo uma coisa, olha só. 4 tratam do relacionamento do crente com Deus, e 4 tratam do relacionamento do crente com o próximo. Paz do Senhor, Sueli, Deus abençoe, seja bem-vinda. Então, 4 das bem-aventuranças, elas falam do relacionamento entre nós e Deus. E as outras 4 falam do relacionamento entre nós e o nosso próximo. Tem gente que quer viver o evangelho só, né, com Deus, sem o próximo. E não funciona, né? A gente aprendeu isso em mutualidade. A gente aprende isso no símbolo da cruz, né, vertical e horizontal. Eu aprendi, né, que Cristo é o cabeça, a igreja é o corpo, ou Cristo é o noivo, a igreja é a noiva. Então não tem como você separar uma coisa da outra, né? Nós precisamos conviver com a igreja, né? Precisamos amar os nossos irmãos, eles são instrumentos de Deus, assim como nós para eles, eles para nós, são instrumentos de Deus para o nosso crescimento, para o nosso amadurecimento, para o nosso exercício da nossa fé de forma prática, né? Então a igreja é bênção. Esse povo que resolveu ser aí desigrejado, desculpe, né, a franqueza, mas às vezes a pessoa que não conseguiu colocar em prática aquilo ali, né? É claro que a gente tem que ter carinho com essas pessoas e tentá-las trazer para a comunhão de novo, mas entender que é na comunhão que nós amadurecemos, é na comunhão que nós crescemos, é na comunhão que nós exercemos o cristianismo, né? O cristianismo não pode ser filosófico só, não pode estar só na minha cabeça, ele tem que ser prático. E para que ele seja prático, eu preciso da comunidade, né? Eu preciso estar inserido nessa comunidade. Então, 4 características são em relação a gente e Deus. É isso mesmo, Cristiano, verdade. A igreja presente em toda parte. E as outras 4, né, se relacionam entre a gente e o próximo. A gente vai passar por cada uma delas, né? Diz assim, ó, os humildes de espírito. O que quer dizer humildes de espírito, né? Algumas versões falam pobre de espírito, e a gente ficava chocado, né? Pobre de espírito. Pobre de espírito que a gente ouvia era a pessoa ignorante, né? A pessoa, vamos dizer assim, era uma palavra ruim para se falar sobre alguém, né? Essa visão aqui do Sermão da Montanha, ela muda para mim completamente, né? Porque é uma coisa boa, não ruim, né? O que é o humilde de espírito? O verdadeiro crente tem necessidade de reconhecer seu estado de pobreza espiritual. Isso é fantástico, né, irmãos? Eu percebo na minha própria caminhada, na minha própria experiência, né? Você converte e aí você passa lá no nosso caso aí, pela experiência do encontro, e você ali coloca tudo aquilo ali para fora na cruz, abandona o pecado, tudo. Essa é a nossa disposição, né? Nossa ideia, e tem que ser até o final, e a gente coloca tudo aquilo ali e fala, acabou e tal. Mas com o tempo, o pastor Eder falou um pouco isso ontem, né? A gente vai vendo aquele pecado mais sofisticado. O pecado do crente, o diabo, a intenção dele não é aniquilar tudo, destruir. O pessoal, o diabo vai destruir a igreja. Ele não vem com a ideia de destruir a igreja, fechar ela, igual o pessoal, fechou a igreja. Não, ele quer deturpar, né? Igual a gente fala assim, Deus criou o sexo, aí o diabo criou o adultério, a fornicação. Deus criou, né, a comida, o diabo
criou a glutonaria. Então ele modifica, né? Ele transforma as coisas. E aí, uma das coisas mais terríveis que tem é a gente vai ficando sofisticado na arte de pecar, né? E a gente vai achando, muitas vezes, a experiência do encontro produz muito isso, que a gente está ótimo, que a gente está muito bem. Não, eu sou um crente, eu entrego o meu dízimo, né? Eu vou na oração, eu não faço mal às pessoas, eu prego Jesus para todo mundo, mas Jesus conhece os porões da nossa alma, né? Ele conhece aquilo que está escondido para todo mundo, aquilo que está obscuro, né? A mente, o coração, tudo. Então, quando a gente faz uma análise verdadeira, e aí precisa, né, fazer essa análise verdadeira, você vai olhar e vai falar: miserável homem que eu sou. Bom dia, Michele, bom dia, Flávio. Como o apóstolo Paulo, né? Quando ele foi caminhando com Deus, ele falou: quem me livrará do corpo dessa morte? Ele falou: se aquilo que eu quero fazer, né, até um dos textos da nossa lição, né, muito bom, e ele fala: se aquilo que eu quero fazer eu não consigo, mas aquilo que eu não quero está sempre diante de mim, né? Miserável homem que sou. Então é nesse sentido que se fala dos humildes de coração, né? Humildes de espírito, são aqueles que reconhecem a sua necessidade de Deus. E esses, olha só que interessante, desses é o reino. Aquilo que a gente estudou outro dia aqui sobre salvação, né? Quando Jesus fala para Nicodemos assim: é necessário um homem nascer de novo da água e do Espírito. Então, o homem que não nasceu da água e do Espírito, ele não reconhece nada, ele acha que ele é bom, ele tem ideia de que ele é bom. Por isso que quando a gente fala aquela palavra assim chocante, né, que Jesus veio salvar e buscar, né, aquilo que você vê perdido, quando Paulo fala que ele escolheu as coisas vis e desprezíveis, e fala vil e desprezível para alguém, e a pessoa fica assim: eu vil e desprezível? Jamais, né? Nunca que eu sou uma coisa dessa, misericórdia, eu sou ótimo, né? E essas pessoas, por não terem consciência de quem são e não se arrependerem de verdade, estão excluídas do reino. Essa é a ideia, né? Então, ó, bem-aventurados os humildes de espírito, porque o deles é o reino. Por quê? Uma pessoa que consegue olhar para dentro, né? O Sermão da Montanha, Sueli, Mateus 5, de 1 a 12, é o texto base. Mas tem vários textos que a gente vai citar, né? Mas o base é esse. Então, a pessoa que não não sabe reconhecer em si mesmo o estado de um pecador terrível, né? Outro dia eu botei aqui um texto de um pastor no Face, né? Falando assim: o cristão não é um bonzinho, ele é um miserável desgraçado, né? Salvo pela graça e a misericórdia de Deus. Essa é a ideia do humilde de espírito. Se não houver reconhecimento da pobreza espiritual, não haverá recompensa, que é o recebimento do reino do céu. Então, quando eu reconheço isso, né, a felicidade é o reino, né? Eu tenho o reino. Da mesma forma, a gente entende os que choram, né? Bem-aventurados que choram. Em que sentido, pastor? Eu chorei porque eu terminei meu namoro. Eu chorei porque eu fui demitido. Aí Deus vai recolher toda a lágrima e tal. Tem um contexto para isso, né, irmãos? Mas aqui não. Aqui quer dizer o seguinte, ó: o choro que Jesus fala na bem-aventurança é o choro de arrependimento. Então ele está conectado com o humilde de espírito. Aqueles que choram, né, que entendem que são miseráveis, que são pecadores, que precisam da graça de Deus, que estão lutando uma luta feroz com a carne, né, e que choram por causa dessa consciência, eles serão consolados, né? O Senhor consola. Essa misericórdia de Deus que a gente vê com a mulher adúltera, né, com o ladrão na cruz, com Zaqueu, né, são os exemplos que eu gosto mais de citar, clássicos, mas eles que choraram, se arrependeram de verdade, né, eles foram consolados. O que pode acontecer com uma pessoa, ou mesmo um crente que não chora de arrependimento com seus pecados? Ele está perdido, meu irmão, ele está numa situação terrível, né? O choro é a demonstração de contrição do coração contrito, e Deus consola esse choro. Então, como eu disse, essas 4 primeiras características que a gente vai falar aqui, vamos falar dos mansos e dos que têm fome e sede de justiça ainda, elas se relacionam, elas falam do relacionamento entre nós e Deus. Então, os humildes de espírito
são os que reconhecem seus pecados. Os que choram por causa disso, né? Por causa disso, serão consolados. Os mansos, né? A mansidão é o resultado de um trabalho que é desenvolvido para que a pessoa tenha autocontrole. É um exercício a ser praticado a cada instante pelo crente. Eu lembro que, eu já falei isso aqui várias vezes, quando eu olhava uma pessoa mansa, né? Eu dizem que eu sou manso, né? A maior parte das pessoas que me conhecem dizem que eu sou. Talvez aqueles que moram mais perto não achem tanto, mas eu ficava assim, muitas pessoas falavam assim, pastor, não consigo ser manso, igual você. E eu olhava com a misericórdia, né? Assim, eu entendia que aquela pessoa tinha uma dificuldade maior para isso. Até que eu aprendi que o temperamento é controlado pelo Espírito. E que o mesmo Espírito Santo que habita em uma pessoa, habita na outra. Né? E que na verdade a mansidão é uma escolha. Né? Não é o fulano, ele é assim. Não, ele escolheu. Ele escolheu o caminho da mansidão. O outro não, o outro, né, escolheu o caminho de ser bravo. Então a mansidão é a consequência natural de quem é humilde de coração. Muito também, né, a gente fala do pregador novo, eu falo assim, o pregador novo só bate. E o pregador mais maduro, ele vai aprendendo mais sobre a misericórdia. Por quê? Porque ele vai vendo que ele tem telhado de vidro, né? Todo mundo tem telhado de vidro. E aí você consegue compreender, né, ter mais misericórdia em relação ao outro. Então, o manso, a posse da herança espiritual é a recompensa de quem praticar a mansidão, né? Eles herdarão a terra. Então, a mansidão deve ser exercida e praticada pelo crente a cada instante, e é consequência natural de quem é humilde de coração. Né? Você deve buscar essa mansidão o tempo todo. Um que eu gosto muito, né, eu falo muito sobre ele, toda vez que eu me deparo com ele, assim, para mim uma bênção, é os que têm fome e sede de justiça. Hoje a gente está vivendo um tempo, né, de meio que caça-bruxa da igreja, né, que me assusta quando você fala desses que têm fome e sede de justiça. Eu tenho um amigo que ele fala assim, que são os justiceiros, né, queima, mata, quebra, arrebenta, e que é tipo mais ou menos daquilo que aconteceu com a adúltera, para ficar mais fácil a gente entender o que aconteceu com a adúltera. Os homens pegaram a adúltera, né, no pecado e arrastaram ela para Jesus, e o espetáculo daquela época dos fariseus era apedrejar. Os fariseus, eles não tinham, né, naquela época não tinha a internet, não tinha as atrações culturais que a gente tem hoje, embora tivesse muitas, né, mas não tinha tanto assim, o cardápio era menor, e o espetáculo daquele tempo era pegar só a pedrinha de estimação de 1 quilo, que era 1 quilo, tinha um coldre, né, eles botavam ali do lado, no cinto, a sua pedra, e quando tinha, tem um apedrejamento ali, corria todo mundo para matar alguém. Aquilo era festa. E hoje tem muito assim, né, irmão? Uma expressão que eu gosto de usar, desculpa, né, que o contexto eu tenho que ser rápido, mas a gente pode falar disso com mais cuidado, é o bandido bom é o bandido morto. Eu fico meio revoltado com isso, sabe, irmãos? Porque isso não pode caber na boca de um cristão, né? Não pode. Não tem como um cristão ter essa ideia. Eu sei que a violência revolta, né? Eu sei que a violência causa em nós uma indignação, e é natural que cause, né? Porque realmente é de se indignar, mas o pecado também causa uma indignação horrível em Deus sobre nós, né? O pecado é terrível e causa em Deus também a mesma sensação, né? Tanto que Jesus fala, Deus meu, por que me abandonaste na cruz? Porque Deus não pode compactuar com o pecado, é nojento para ele, é terrível, é asqueroso. É como a gente mais ou menos vê o crime hoje. E quando a gente vê que a ideia de Deus não é executar, né, eliminar aquele pecador, mas transformá-lo e salvá-lo, né, porque a Bíblia diz que Deus não quer que nenhum homem se perca, antes que todos sejam salvos. Essa é a ideia, né? Deus quer salvar todo mundo. A gente precisa ter a mesma concepção em relação ao pecador. Pastor, mas o criminoso tem que cumprir a pena, tem que pagar pelo que ele fez, né? Mas eu não posso ter esse sentimento de ódio, de raiva, de matar e de acabar, né? Mas pastor, mas ele bateu. Rapaz, o que a Bíblia fala? Vence o mal com o bem. Mas pastor, se acontecer com o senhor, é claro que eu vou ficar revoltado, talvez até, né, haja fora daquilo que eu estou falando aqui, por uma coisa momentânea,
mas eu preciso ter controle, mansidão, Espírito Santo, né? Recobrar minha consciência e entender que não é assim que se vence o mal. Se eu fizer isso, eu vou me igualar, eu vou ser o mal também, né? Eu vou pegar o vírus da maldade no meu coração e eu não posso fazer isso. Agora, o que quer dizer que tem fome e sede de justiça de fato? O que é ter fome e sede de justiça? Pai do Senhor Paulo e família, ter fome e sede de justiça, ó, a justiça é a virtude de dar a cada um o que é seu, sentir necessidade de dar às pessoas o que lhe é devido. O crente deve ter fome e sede de justiça moral, isso é, deve desejar se conduzir ou se comportar conforme Deus quer. Então, são dois aspectos, né? Ele fala justiça moral e justiça social. Vamos falar da moral primeiro. A moral significa que eu quero fazer o que é certo, não é que eu quero que você faça o que é certo. Essa é a grande diferença, né, dos que têm fome e sede de justiça. Alguém que tem fome e sede de justiça é corretíssimo, procura ser correto. Quando você vê um monte de gente torta, né, como diz como é que fala? O feio, o mal acabado, o mal vestido e o pelado, sei lá, a pessoa que quer tirar o cisco do olho do outro, né, com a trave gigantesca dentro do dele, né? Então, se você tem fome de sede de justiça, você deve ser cumpridor dos seus compromissos, né? Você deve ter uma palavra verdadeira sempre, você deve ser uma pessoa que busca esse comportamento moral em você e não aponta no outro. É isso que é a grande diferença. Esquece o outro, né? O outro é com Deus. O outro, né, você trata conforme a Bíblia fala, né? É Deus que transforma pessoas, não a gente. A gente acha que nós somos o Espírito Santo, né? Síndrome do Espírito Santo. E a outra, ó, o crente deve ter fome e sede de justiça social. Como é que é isso? Deve se ter preocupado, né, em atender os pobres, libertar o oprimido, promover os direitos humanos, né, a recompensa. O crente que tem uma conduta justa será recompensado de modo que a sua vida será farta de justiça. Então você procura fazer as coisas corretas. E aqui, né, como a proposta de Jesus também, né, de amparar o desvalido, o pobre, né, o necessitado, o oprimido, essa também deve ser uma conduta do cristão. O cristão está envolvido nas causas sociais também. Não que isso seja, né, o principal objetivo do Evangelho. O objetivo do Evangelho principal é salvar, né? Mas a causa social é uma preocupação. Jesus se preocupou com o humilde, com o pobre, defendeu aquele que não tinha quem o defendesse, né? Então essa também deve ser uma ideia da igreja, né? Não compactuar com os gananciosos, com os avarentos, com os opressores, mas se colocar do lado dos oprimidos, né? Essa é a ideia dos que têm fome e sede de justiça. Agora a gente vai falar das características que as 4 primeiras, né, como eu falei, são do relacionamento do homem com Deus. E as outras 4 do relacionamento do homem com o próprio homem, né, com o seu companheiro, com o seu irmão. Os misericordiosos. Ter misericórdia é partilhar o sofrimento alheio, ajudando uma pessoa a quem nem mesmo conheço ou sabe quem é. É cuidar do necessitado, né? Se necessário, usando seus próprios recursos. A recompensa para quem pratica a misericórdia é ser alvo da misericórdia. Isso me lembra, né, uma vez que eu vi alguém contando uma estatística, dizendo que a maior parte dos velhinhos em asilos foram pais que abandonaram seus filhos pequenos. Não que isso seja uma verdade absoluta, né? Mas a gente precisa entender algumas coisas sobre a vida. Tudo que o homem semear, isso ele vai colher, né? Vai ceifar. Então, exercer a misericórdia, né, não só um princípio bíblico, mas uma questão de inteligência, né? E a promessa os misericordiosos alcançarão misericórdia. Às vezes você vê uma pessoa que não está recebendo misericórdia nenhuma, né? Mas como será que foi, né? Não nos cabe julgar, mas nos cabe olhar para a gente mesmo, né? E pensar de como nós temos levado a nossa vida nesse sentido. Será que nós temos sido misericordiosos? Será que nós temos nos colocado no lugar dos outros? Ninguém se coloca no meu lugar, mas você se coloca no lugar do outro? Você tem o hábito, né, de pensar pelo prisma do outro?
Aqui ó, a sexta característica, os limpos de coração. Limpeza de coração, transparência, limpidez é o que deixa atravessar pela luz. Onde há transparência não pode haver falsidade. Se houver falsidade, não há como ver Deus. Só o coração limpo é que pode ver Deus. Então, a promessa, né, ela é clara e é fácil até de compreender. Os limpos de coração verão a Deus. Por quê? Porque só é a única maneira de ver. Se não for limpo, não vai ver, né? Então, a limpeza do coração é o que havia muito em Davi, né? A gente às vezes não compreende o Davi ser o homem segundo o coração de Deus. A gente fica assim, mas como que ele é o homem segundo o coração de Deus? Ele matou, ele adulterou, ele fez tanta coisa, né? E é um homem segundo o coração de Deus porque ele era sincero, né? Davi era franco, né? Era um sanguíneo hemorrágico, né? E ele era muito intenso em tudo que ele fazia, né? Quando ele estava feliz, era feliz demais. Você vê os salmos. Quando triste, também triste. Minha cama é um manancial de águas. Então, essa sinceridade precisa, né? Sinceridade vem de sem cera, sem máscara, né? Sem fingimento. Precisa ser uma característica do crente o tempo todo, né, irmãos? É aquela coisa que a gente fala de chamar o irmão de querido, amado, quando por dentro, né, há ódio, há raiva, há outro tipo de sentimento, há um cinismo gospel, vamos colocar assim, que não pode existir entre nós, né? A gente precisa ser limpo de coração, inocente. Eu gosto, né? Às vezes, uma vez eu vi um irmão falar uma coisa comigo, guardei e estou praticando, porque é bíblico também. Eu falo assim, pastor, a Bíblia fala para ser simples como a pomba e prudente como a serpente. O senhor está muito pomba. Eu falei, é mesmo? Rapaz. Eu acho que ele tem razão, né? Estou tentando aí ser mais prudente. Mas a inocência, né? Ela é boa. Quando Adão e Eva estavam ali no paraíso, eles eram inocentes. Eles descobriram uma série de coisas depois que a maldade entrou, né? Bem-vindo, Luciano Bochá, Deus abençoe, muito tempo. Olga, Deus abençoe também. Os pacificadores, outra virtude fantástica, né, irmãos? A sétima aqui fala da relação da gente com o nosso irmão também, mas ela é fantástica. Ó, no do que depender de vós, tende paz com todos os homens. Romanos 12, 18. Quem é da paz aí, dá um glória, né? Aleluia, você que é da paz. Tem irmão que quando você não era crente, né? Aí não levava desaforo para casa, aquele negócio todo, aquela coisa, não, eu falo mesmo, a última palavra, né? Aquela coisa meio da carne. E o pacificador é aquele do deixa disso, né? Vamos parar com esse negócio. Então, a Bíblia fala que eles serão chamados filhos de Deus, o pacificador, aquele que promove a paz. A Bíblia diz que uma coisa terrível, né? Uma das coisas que Deus mais detesta é aquele que separa dois irmãos, né? O que arruma a intriga, a fofoca, o que arruma a briga, né? Que coloca fogo nas questões, né? Isso não agrada a Deus. Então, você pega lá 6 coisas que o Senhor detesta, a 7ª ele abomina, né? Então, aquele que separa os irmãos. Os filhos de Deus têm condição de se tornar pacificadores, pacificar, promover a paz, restituir a paz. Então o nosso papel não tem que ser botar fogo, mas tem que ser jogar água, né, na fervura, como diz, de acalmar. E os perseguidos, a 8ª característica fala dos perseguidos, só que a gente precisa entender esse perseguido aqui, tá, irmão? Eu já vi muito crente, já vi muita história assim de crente que, pastor, estou todo enrolado, estou oprimido, o diabo quer me pegar. Mas por que o diabo quer te pegar? Não, porque eu peguei um empréstimo, não paguei, aí dei um tombo no carro, comprei o carro não sei de onde, vendi para não sei quem, fiz não sei o que, me enrolei todo, ou então saiu com a mulher dos outros e arrumou confusão, né? Aí estou sendo perseguido. Não, isso aí não tem nada a ver com perseguição, né? Isso aí você enrolou os outros, fez besteira, mentiu, enganou. Isso aí é consequência daquilo que você fez. O perseguido que Jesus fala aqui, e o apóstolo Paulo, Pedro, né, fala assim, que a gente deve ser feliz, né, ficar feliz de ser perseguido fazendo coisas certas, né, para que quando os ímpios falarem mal de nós, eles não tenham motivo para falar. Então aqui é mais ou menos isso, desculpa, esbarrei aqui,
Ele fala, os perseguidos por causa da justiça deles também é o reino. Qual? Né? A perseguição que traz felicidade é aquela decorrente do discipulado cristão, a busca da justiça, a busca do cumprimento dos ensinamentos de Jesus. É esse tipo de perseguição que produz o verdadeiro cristão, regozijo e alegria. O prêmio é um galardão, né? Um valioso prêmio. Então é quando nós somos perseguidos por fazer o correto, por fazer o bíblico, por fazer o que Jesus ensinou. E aí, mesmo assim, por causa disso, né, você é perseguido, você é chamado aí de benemérito, santarrão, crentão, né? Não quando você é falso, e aí essas expressões se aplicam a você, mas quando você está fazendo o certo mesmo, né, com o coração limpo, direitinho, e recebe esse tipo de crítica, perseguição, porque eu é crente e tal, e é disso que Jesus está falando nesse texto. Importante, né, algumas coisas que a gente precisa falar aqui, os humildes de espírito. A palavra pobre ou humilde descreve o homem que não tem absolutamente nada, o homem que pelo fato de não ter nada neste mundo, põe toda a sua confiança em Deus, né? Reconhecer a pobreza espiritual, não temos nada para oferecer a Deus. Tem uma canção aí mais moderna, você não trouxe nada para a mesa, né? Eu só tenho fome e sede. E é a nossa realidade, né? A gente não tem nada. O nosso único bem verdadeiro é o livre-arbítrio. É a liberdade, né? Será que é bom, né? Nosso único bem, né? E a única coisa que Deus pede, né? Filho meu, dá-me o teu coração, né? A tua vontade. É o único bem que nós temos de verdade. Então o humilde de coração, ele entende isso, né? O homem humilde, sua pobreza espiritual. Quando a gente pega aqui, quando Jesus falou à igreja de Laodiceia, pois dizes, Apocalipse, estou rico e abastado, não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Apocalipse 3, 17, né? Então, uma igreja autossatisfeita é bastante superficial. Quando crentes satisfeitos com seu estado espiritual são como o fariseu, né? Lembra do fariseu publicano? O fariseu que eu dou o dízimo, eu faço isso, eu não sou como aquele publicano lá, né, no fundo do templo, e o publicano batia no peito e falava, Senhor, tem misericórdia de mim. É nesse caso que a gente reconhece. E eles recebem, né, o reino. Por quê? A condição indispensável para receber o reino de Deus, né, é o reconhecimento da nossa pobreza, como já falamos aqui. Os que choram, né, detalhando um pouco mais aquilo que a gente já falou aqui. Aqui não é um choro de luto, mas um choro de arrependimento, como já falamos. Deve haver da parte do crente essa tristeza pelos pecados dos outros, lágrimas, quando vemos um irmão cair no pecado, em vez de fofoca sobre o seu pecado. Então a gente não está numa disputa para ver quem chega primeiro. No Evangelho a gente vence de mão dada, né, irmãos? E aí quando eu vejo o meu irmão cair, tem gente que regozija, né? Eu já vi isso, né? Ainda fala assim, quer ver? A gente que é crente fala, a gente arruma um jeito de pecar, irmão, nós somos sofisticados demais, né? Você vê o crente que caiu, você fala, tá vendo? A justiça de Deus se cumpriu. Deus é justo e ele usa isso para comemorar a queda do outro. Quando a queda do outro não é motivo para comemoração de ninguém, né? O reino dividido não subsiste, só existe uma igreja de Cristo. Então a gente não pode comemorar a queda do outro, tem que ser motivo de tristeza. Quando você vê o outro, né, passar por isso, então deve haver da parte do crente essa tristeza pelos pecados dos outros. É triste, né, quando você vê uma família destruída pelo adultério, né, ou alguém, né, que destruiu a própria vida com vícios, né, e pecados, etc. Alguém que vive mentindo, se enrolando e sendo falso, mentindo primeiro para ele mesmo, né, depois para os outros, e você vê a pessoa chegar no fundo do poço, é muito triste. E isso deve ser o sentimento, né, daqueles que choram. Mas o que deve nos levar às lágrimas mais profundas, né, é o nosso próprio pecado. Paulo diz assim, porque a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento para a salvação, que a ninguém traz pesar, mas a tristeza do mundo produz morte, segundo Coríntios 7,
10. É claro que a gente entende, né, depressão como doença, mas muitas pessoas elas caminham para esse poço, né, sem fim, essa tristeza angustiante, sem nenhuma saída, muitas vezes por causa da dureza do próprio coração, né, por não reconhecer esse estado pecaminoso, né. Quando a gente vai para o encontro, falando de encontro aqui de novo, eu sempre me indagava, né, qual o pecado que tem na cura, por exemplo, porque são 12 ministrações, tudo trata de pecado, né, libertação, Peniel, etc. Aí na cura fala, mas o que a gente trata aqui? Qual o pecado que trata aqui? É o pecado do coração duro, né? Porque a cura ela tem a base no perdão. Muita gente, por não praticar o perdão, entra em depressão. Muita gente, por não praticar esse tipo de sentimento, né, bíblico, ela entra numa espiral, né, negativa, em que ela se sente sem saída mesmo. Mas por quê? Porque não está praticando aquilo ali. Somente aquelas pessoas que choram pelos seus pecados serão consoladas, pelo único conforto que pode aliviar o desespero. Qual o meu pecado? Falta de perdão. Pronto, achou o pecado. E aí você precisa perdoar, né, para que o seu coração se sinta leve. Manso é uma palavra usada para descrever um animal que foi domesticado, treinado a obedecer ao comando do seu mestre. Um animal, pastor, como ovelha muda, né? Não é um demérito pensar assim. Alguém manso é uma pessoa que demonstra autocontrole. Moisés foi considerado um varão muito manso, Números 12:3, mas primeiro ele teve aquela experiência de matar o egípcio, né? Bem-aventurado é o crente que tem todo o impulso e toda a paixão natural sob controle. E sabe quando deve e quando não deve irar-se. Aprendei de mim, disse Jesus, porque sou manso e humilde de coração. São essas pessoas mansas que herdarão a terra. Stott comenta, a condição pela qual tomamos posse da nossa herança espiritual em Cristo não é a força, mas a mansidão. Muito legal isso, né? Eu sempre olhava isso quando a pessoa colocava assim, que o manso é o fraco. Eu aprendi que é o contrário, né? O brabo é o fraco, o explosivo é o fraco. Ele não se controla, ele é fraco. Por isso ele explode, por isso ele grita, né? Por isso ele esbraveja, ele é fraco. O manso, não, o manso é forte. O manso segura, né? O manso consegue, o manso tem um poder que o explosivo não tem. O explosivo é o fraco. Não sei se você já pensou assim, né? A Bíblia fala que é mais forte aquele que domina a si mesmo do que o que conquista uma cidade. Então aqueles, né, que esbraveja, grita, pá, dá mesmo, fala, não sei o que, esse é o fraco. Essa é a pessoa fraca. O manso não. O manso ele tem autocontrole, né? Então a gente precisa entender as coisas. Jesus passou por isso, né, quando ele foi provocado lá na cruz, pendurado, que as pessoas falavam assim para ele, né, se tu é o filho de Deus, salva-te a ti mesmo, desce da cruz e tal, e debochavam dele. Então a mansidão é força e não fraqueza, ao contrário. Falando um pouco mais dos que têm fome e sede de justiça, deixa eu ver meu tempo aqui, irmãos, para ver, né? Ixi, estamos quase aí no horário, né? Mas vai dar tempo. É porque é muita riqueza, como eu falei para vocês, a lição é rica. Ei, Hudson, Deus abençoe, que bom que você está aí. Rita de Cássia também, Deus abençoe. Os que têm fome e sede de justiça, quando desejamos justiça e quando um homem morrendo no deserto o quanto desejamos, na verdade, o quanto um homem morrendo no deserto deve desejar comer e beber. Como falamos aqui, ó, justiça moral, conduta do crente, né? Devemos desejar ardentemente o coração o que agrada a Deus. Sede é um sinal de saúde. Quando a gente tem um apetite, não é motivo de preocupação, né? Como é triste ver em nossas igrejas falta de fome e sede de Deus, pessoas que não estão interessadas, né? Não fazem, aquilo não toca mais o coração delas, e isso é terrível, né? O salmista demonstrou a atitude correta, como suspira a córcega pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Salmo 42. Então essa justiça, como eu falei, ela se aplica a nós mesmos e não
o outro, né? Não o outro. Justiça social. Uma grande preocupação dos profetas menores foi com a injustiça que prevalece na sociedade. Visto que pisais o pobre e dele exigis tributo de trigo, Amós 5,11, procedendo dolosamente com balanças enganadoras para comprarmos os pobres por dinheiro e necessitados por um par de sandálias, Amós 8, de 5 e 6. Demonstramos fome dessa justiça quando buscamos a libertação dos oprimidos e a promoção dos direitos humanos. Então, crente precisa sim, irmãos, olhar para o pobre, para o desvalido, né? Por aquele que a sociedade não olha, não ampara. Isso faz parte de ter fome e sede de justiça, né? A gente vê falando do nosso país, né? Para a gente acordar um pouco aqui. A gente viu agora há pouco tempo, né? Com a situação de pandemia, de calamidade, aí o governo distribui um auxílio de R$600, aí o rico pede o auxílio. Que absurdo, né? Como que uma pessoa dessa pode falar de corrupção? Como aquele que suborna o guarda pode falar de corrupção? Como aquele que fura a fila pode falar de corrupção, né? Como aquele que não promove, não é cobrar do outro, não. É cobrar de si mesmo, né? Essa justiça. O relacionamento do crente com o seu próximo, né? A misericórdia, a compaixão, o socorro para uma pessoa que não tem a mínima possibilidade de ajudar a si mesmo. Falamos disso aqui já, né? Deus terá misericórdia deles também. Então a gente precisa olhar, né, para as pessoas com misericórdia. Interessante que Jesus olhou com misericórdia para aqueles que talvez para a maioria não merecessem, né? Jesus olhou com misericórdia para a adúltera, Jesus olhou com misericórdia para o ladrão na cruz, Jesus olhou com misericórdia para Zaqueu corrupto. Você tem um olhar de compaixão pelo corrupto da nação brasileira? Você olha com compaixão para o preso? Você olha com compaixão para a prostituta? Ou você olha, não, essas pessoas... Cuidado, né, irmão? Senão o vírus da religiosidade pode pegar você e você começar a achar que é muito melhor do que essas pessoas. Esse é um problema sério, né? Um problema sério porque isso vai anular a compaixão em você. Você vai ficar gelado, frio, né? Você vai ficar religioso. Você vai caminhar por um caminho parecido com o do fariseu. Fala, não sou como aquele publicano ali, terrível, pecador, sou maravilhoso, ótimo, né? E não há homem que não peque, né? Não há um sequer que faça a vontade de Deus, como está escrito na Bíblia. A gente precisa ter essa noção. Claro que você deve buscar acertar, fazer o correto, né? Fazer todo o seu esforço para isso, né? Amém, Sandra? Que bom que você gosta, né? Deus abençoe você também. É a graça de Deus, né? Então a gente precisa agir com correção, fazer tudo isso aí. Só que entendendo, né, que nós somos carentes dessa graça, dessa misericórdia, como qualquer outro, como Jesus olhou com compaixão para essas pessoas que eu falei, nós devemos também olhar da mesma forma, que não somos diferentes dessas pessoas, né? Os limpos de coração, olha o que diz: cria em mim, ó Deus, um coração puro. Tasker define os limpos de coração, os íntegros, os livres da tirania, de um eu dividido. Isso quer dizer que o coração limpo é um coração sincero, né? Franco, onde não há falsidade no seu relacionamento. Vale a pena meditar no comentário de Stott: como são poucos os que dentre vós vivem uma vida aberta. Somos tentados a usar uma máscara, e a máscara nos persegue, né, irmãos? Por mais que a gente arranque uma, surge outra, e a gente tem que fazer um exercício permanente de tirar a máscara, né? É uma coisa assim que tem que ser feita todos os dias, né, na vida de um cristão. São poucas as pessoas que verão a Deus tanto agora com os olhos da fé como no futuro, quando chegarmos à presença do Senhor. Esta é a bem-aventurança do crente que não entrega a sua alma à falsidade. Então nós devemos ter essa luta aí permanente contra a falsidade, né? Limpar o nosso coração é um exercício diário, constante. Os pacificadores, uma grande necessidade
hoje em dia de pacificadores? Na indústria, entre o empregador e o empregado, na família, entre o pai e o filho, na igreja, entre a liderança e os membros, né? Entre um membro e outro membro. A coisa mais fácil é criar caso e incentivar atrito. Tem gente que gosta, né? Aquela coisa da infância, né? Cospe aqui, aí xingou a mãe do outro, né? O evangelho aponta um caminho inverso, né? Aponta um caminho da paz. É preciso que a nossa parte faça um grande esforço, como Paulo nos mandou, esforçando-vos, diligentemente para preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Efésios 4:3. Cada cristão tem que ser um pacificador, mas isso só é possível quando gozamos da paz com Deus, que é toda a fonte de paz. Somos chamados a seguir a paz com todos. Hebreus 12:14. E no que depender de nós, ter paz com todos os homens. Romanos 12:18. A grande bênção de lutar pela reconciliação de duas pessoas que estão em divergência é ser chamado filho de Deus. Então o filho de Deus, ele tem por característica ser um pacificador. E aqui por último, né, especificando perseguidos por causa da justiça, o Senhor nunca disse que seria fácil ser crente. O preço é alto, né? Se você está vivendo uma vida cristã fácil, você está vivendo uma vida cristã mentirosa. É óbvio, né? O crente vai ser caluniado, não tem como, né? Temos que levar a perda de amigos, vamos perder amigos, vamos ser caluniados, vamos estar sendo, agora que isso tudo seja feito de forma, né, equivocada, que esses títulos, né, não sejamos merecedores deles. Perseguição tem sido a marca de fiéis no decorrer da história, em relação ao tempo. Outros, por sua vez, passaram pela prova de escárnio, açoite, algema, prisão, apedrejada, provados, cerrados ao meio, mortos ao fio da espada. Hebreus 11:36 a 38. No início da igreja, os discípulos sofreram calúnia por estarem embriagados, Atos 2:13. Os discípulos foram presos e ordenou que absolutamente não falassem nem ensinassem em nome de Jesus, Atos 4:18. Estevão foi apedrejado. O motivo da perseguição deve ser a justiça, né? E não a injustiça. Por causa da justiça. Não há crédito em ser perseguido por causa da nossa própria estupidez ou pecado, né? Como eu falei aqui, 1 Pedro 4:14 a 16. Mas por causa da justiça. Quando aceitam a Cristo da salvação, oferece. Nem o mundo, nem Cristo foi rejeitado, crucificado. Seus seguidores devem esperar compartilhar os seus sofrimentos. Filipenses 3:10. Aquilo que Jesus fala. Se perseguiram a ele, né? Quanto mais a nós. A reação diante da perseguição. Pastor, eu estou sendo perseguido. O que a Bíblia fala? Regozijai-vos e exultai. Será que a gente tem feito isso, né? Estamos perseguindo por causa do Evangelho. Regozija, se alegra. Grande é o galardão, o prêmio, né? Romanos 8:18, 2 Coríntios 4:17, Tiago 1:12, 1 Pedro 4:3. Todos os crentes devem demonstrar, interessante isso aqui, todas as 8 características. Eu tenho uma, eu tenho 2, eu tenho 5, eu tenho 4, Você tem que ter todas. Todas elas têm que estar presentes em nós, né? Então nós devemos ser humildes de espírito, devemos chorar pelos nossos pecados, devemos ser mansos, devemos ter fome e sede de justiça em nós, né? Não no outro. Devemos ser misericordiosos com o outro, né? Limpos de coração, verdadeiros, pacificadores e não, né, aqueles que brigam. E se formos perseguidos por causa da justiça, na verdade, se a gente fizer o 7, o 8º é natural, né? Você vai ser perseguido. Porque aquele que quiser viver piedosamente sofrerá perseguição, é bíblico. Os métodos de Deus nas Escrituras parecem uma confusão para os homens, pois exaltam o humilde e humilham o orgulhoso, chamam os primeiros os últimos os primeiros. Resumindo, Jesus parabeniza aqueles que o mundo despreza, olha que loucura, e chama bem-aventurados aqueles que o mundo rejeita. Então é completamente o oposto de tudo que o mundo ensina para nós, né, irmãos? É interessante que a gente não só ouça essa lição, né, mas que a gente medite nisso tudo. A Ju trouxe um negócio para mim aqui que eu acho que é para mim mostrar para vocês. Eu vou mostrar, mas lembrando aqui que semana que vem, a influência do cristão. Nossa EBD agora é sempre
pela manhã, né? À noite a gente tem o nosso culto a partir das 20 horas. Todo dia de manhã tem o café com Bíblia e oração, né? E à noite o culto de adoração. Amanhã tem aula, né? Pastor Ricardo e o hashtag Sou Fonte. Na terça também, aula comigo. Na quarta tem um culto com o pastor Clocione. Na quinta, o culto da família comigo. Na sexta, o pastor Ricardo traz a palavra. No sábado, o pastor Éder. E domingo fica comigo. Lembrando aos irmãos que precisam, que desejam, né, ofertar aí quilo de alimento não perecível e tal, que você deve procurar a Rose na ação social e deixar o nosso agradecimento aqui aos irmãos que têm sido fiéis no ano da fidelidade, né? A Bíblia fala, há uma promessa sobre isso: ser fiel no pouco e Deus vai te colocar no muito. E já vou ler, João. Estou vendo aqui daqui a pouquinho. Mostra o presentinho. Vou falar, só vou dar os recados. E aí você pode procurar o tesoureiro, né, da igreja, ou fazer a sua oferta aí via Cicobi, em todas as fontes de vida. E no caso Vila Velha, você pode fazer por PicPay. Ah, tá. Obrigado, Jussara. Ó, para mim ler aqui para vocês. Esse aqui é: estimado pastor, em você encontramos não só mais o devoto servo de Deus, meu Deus, misericórdia, mas também um amigo presente e incansável. Por tudo que tem feito, por sua dedicação a esta igreja, queremos agradecer de forma expressar também nossa admiração e respeito e reconhecimento pela sua pessoa e pelo seu ministério. Você é um homem de fé, um ser abençoado pelo Senhor. Tudo que você fez por nós, pastor, foi feito com lealdade, honestidade e muita determinação. Acho que ninguém consegue transmitir tão bem a palavra do Senhor como você. Oh, meu Deus! Não é só por isso que o admiro, mas também pela sua integridade, sentido de justiça e verdade. Pastor, você é especial para todos nós. Obrigado, pastor, Senhor. Agradecemos também por ter colocado você no nosso caminho. E a Ele pedimos que conserve sempre ao nosso lado e o cubra de bênçãos. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o teu rosto sobre ti e te conceda graça. O Senhor volte para ti o seu rosto e te dê a paz. Singela homenagem, Somos Fonte. Esse povo, né? E tem presente, irmãos, para mostrar para vocês. Vão querer que eu abra? Não, né? Tem que abrir, será? Rede de Família Fonte de Vida. Vamos abrir, né? Porque vocês estão aí curiosos, com certeza. Vamos ver o que tem aqui. Esse pessoal é terrível, né, irmão? Está aqui ligado. Obrigado, Edson. Obrigado, irmão. Você está aqui ligado fazendo a aula, uma aula dessa. E eles vêm aqui no portão chamar a pastora, tá vendo, gente? Ó, para trazer. Vamos ver, né? Para vocês matarem a curiosidade. Ixi, ó! Café da manhã, dá para ver aí? Deixa eu ver. Café da manhã especial. Muito obrigado, moço. A gente fica até constrangido, né? Fica até sem graça. Fica até vermelho. Vermelho eu já sou, né? Muito obrigado a vocês todos, né? Eu quero estender aí essa homenagem aos nossos pastores todos. Pastor Ricardo que está assistindo aí, pastor Éder, pastor Eduardo, pastor Clocione, né? As pastoras também, sejam abençoados, pastor Nilson, nossos pastores amigos aí que estão sempre conosco. Que Deus abençoe vocês, né? Amo todos vocês. Estamos com muita saudade, né? Fique firme, né? Fique ligado aí nas coisas da igreja, do reino. Aproveite, né, essas coisas que estão sendo ministradas a nós. Esse tempo aí vai passar, né? Nós temos orado aí por aqueles que precisam, mas fica firme. Esse é o melhor presente de pastor, é a ovelha firme, né, irmãos? A gente fica feliz. Deus abençoe vocês, fiquem com Jesus. Vou tomar o café que vocês me deram agora, né? Vou degustar. Um beijo no coração de todos. Obrigado, pastor Ricardo, Jussara, cada um.
A mãe, né? A mãe fica feliz, a mãe faz carinho no filho, aí a mãe fica toda feliz. Deus abençoe vocês. Espero vê-los aí à noite, né? No culto. Deus tem uma palavra para nós, amém, irmãos? Beijo no coração. Fiquem com Deus. Muito obrigado, né? A gente é feliz de ser pastor. Difícil, né? Ser pastor feliz, mas a gente abraçou com carinho, né? Faz com amor mesmo. E fica feliz por ter vocês aqui, pela felicidade de todos vocês também. Beijo, irmãos. Fiquem com Deus. Beijinho. Fique com Jesus. Estamos indo. Vou lá tomar um café, tá?